vídeos serão incríveis. Vocês vão saber muito mais, vocês vão agregar conhecimentos. Agora, só uma dica. Faça uma redação semanalmente, beleza? Porque não adianta você ficar o tempo todo aguardando a... O tema da redação é a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu só me perguntei uma coisa: o que é democratização? Ai, será qual o tema? Vai tentar, sabe? Não, se prepara. Você quando vai fazer uma apresentação de trabalho, você não se prepara bem antes de apresentar para sair e dar um show? É assim também na redação do Enem. Você tem que escolher temas relevantes e começar a estudar sobre eles, tá? Levante argumentos, faça resumos, façam anotações, mapas mentais, o que quer que seja. Você estará pronto, tá bom? Qualquer tema que vier de redação do Enem, você estará preparado para tal, tá bom? Então vamos lá. O melhor tá por vir, mano. Eu não sei como é que vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer, mano. Porque eu acredito em mim, parceiro. Basta eu acreditar em mim. Tá certinho? Tem que acreditar nele, não é mesmo? Tem que acreditar em você. Vamos lá, gente. Hoje o vídeo vai ser sobre a estrutura da redação do Enem. Eu vou começar do zero. Vamos lá pro título. O título parece bem óbvio, mas não é, tá? O título da redação do Enem, ela é opcional, tá? Você escreve se você quiser, mas assim, embora ele seja facultativo, o título pode ser importante em uma redação, tá? Porque ele é aquele contato, o primeiro contato que você tem com o corretor do texto. Então, pense no seguinte, você vai lá comprar um livro, né? E aí você não conhece, você leu ali o resumo atrás do livro, né? No verso do livro e tal, mas o que te chama a atenção? Não é o título do livro? Não é a capa dele? Não é aquele primeiro contato, o contato visual? É exatamente esse raciocínio que você tem que ter em relação ao seu título, tá? O seu título deve sintetizar o que o leitor vai encontrar ao longo do seu texto. Não se leva o ponto final no título, tá bom? Não precisa levar o ponto final. Você vai escrever normalmente como uma frase, nada de colocar letra maiúscula em cada palavra que você for inserir ali. Ele é centralizado, nada de alinhado à direita nem alinhado à esquerda. Ele deve ser centralizado. Outra pergunta que não quer calar. Bruna, depois do título, eu pulo a linha? Gente, pular a linha é também opcional. Só que assim, essa linha que você pulou não será contado como linha, né? Não vai ser avaliado ali para fins mesmo de pontuação. Então, cuidado. Opta-se, então, por escrever sem pular a linha. Ponto, gente. Ganha linha, vai ganhar ponto aí, né? E o que é linha para o Enem, aproveitando o ensejo? A linha será considerado linha, né? No Enem, aquela linha em que estiver pelo menos uma palavra de sentido completo. Então, você separou uma sílaba e parou com a metade da sílaba na outra linha, certamente ela não será contada como linha. Então, você tem que escrever uma linha em que tenha palavra completa, tá bom? O título deve ser inovador, inteligente, gente. Usa inteligência e coloca lá. Também vocês têm que pensar o seguinte, nada de copiar o tema proposto que tem lá no tema motivacional de vocês. Pelo amor de Deus, é proibido. Então, se não for para escrever um tema relevante, não faça, tá? Então, pense bem antes de escrever um título. Tranquilo? A outra pergunta. Bruna, posso inserir pergunta no título? Gente, não lance perguntas no título, tá? Ali, um artigo de opinião até vai, mas um texto dissertativo argumentativo, jamais. Como é que você lança uma pergunta? Você lança aí uma dúvida, né? Deixa no ar essa dúvida. Se você quer realmente convencer o corretor. Então, não existe. Eu sugiro que não faça um título com pergunta, ok? E, por fim, ao elaborar esses títulos, galera, tente não usar os artigos. Por exemplo, o seu título você decidiu colocar a ideia marxista. Por que você não coloca somente ideia marxista? Fica muito mais sucinto, melhor, né? Por exemplo, o direito negado. Por que não coloca? Direito negado, ponto. Concorda que ficou muito mais bonito, gente? Ficou muito melhor. Então, evitem os artigos aí, né? Para deixar algo mais objetivo, direto, enfim. Ponto. Vamos lá então, né, gente, para a introdução. A introdução
ela é o seu primeiro parágrafo efetivo da redação. Esse parágrafo ele é tão importante, galera, que em alguns casos os corretores muito experientes já conseguem identificar se o texto em questão tem ou não chances de tirar a nota 1000. Posso até dizer que ele é um resumo completo do seu texto, tá? Então, por exemplo, se a sua introdução tiver com algum erro gramatical, você estará ferindo a competência 1. Aí, se na introdução também você começa a escrever e ele não estiver bem estruturado, com boa compreensão da proposta, aí você já vai ferir aí a competência 2. E aí se você tem aí um problema de lógica, sequência e coerência, aí você também pode interferir aí na pontuação das competências 3 e 4, não é isso? Então, é assim que funciona. Por isso que no primeiro vídeo eu abordei bem detalhado, até demais, acerca das competências. Então, qual é a função da introdução, tá? A função dela é convidar o leitor a ler o seu texto, apresentar o tema que foi solicitado e, claro, expressar nesse curto convite sua tese, popularmente conhecida como opinião, ok? Então, quais são os itens, o que deve conter na sua introdução, galera? Anota aí. O tópico frasal, os argumentos e a tese, tá? A sua introdução obrigatoriamente deve conter esses 3 elementos, né? Tudo bem dividido e organizado, coeso ali, tudo bonitinho. E aí eu vou mostrar, eu escrevi, gente, me desculpa aí pela letra, mas eu escrevi para mostrar, até porque vocês vão entender. Em alguns momentos eu vou pontuar, olha, tá vendo ali e tal, enfim, vamos lá. Então, vou falar cada um deles, que é o tópico frasal, certo? O tópico frasal, ele sempre será a primeira frase, tá? Do seu texto. Já que ela faz o quê? Qual é o papel dela? Ela vai introduzir a ideia central que desenvolve mais à frente, né? Que você vai desenvolver mais à frente. O tópico frasal, ele tem essa finalidade de guiar e não deixar as informações soltas ali, avulsas durante o texto. É no tópico frasal que também você vai garantir uma maior clareza e coerência do seu texto, facilitando ali o entendimento para o corretor, tá, gente? Caso seja bem construído. E também a gente pode pensar no seguinte, ela é a base para formular todas as suas ideias. Inclusive, ele tem alguns tipos, tá? O tópico frasal tem alguns tipos e eu gostaria que vocês anotassem. Eu vou deixar aí a redação para vocês lerem, né? Um fragmento, na verdade, da introdução, para vocês entenderem. Eu escrevi com a letra maior e tal, então a quantidade de linhas vai ficar bem maior. Na introdução, é importante que tenha até 9 linhas, tá bom? Então, vamos lá. Temos o tipo de tópico frasal, assim, ó, no formato de declaração inicial. Olha bem, tá escrito aí, ó. No limiar do século XXI, a intolerância religiosa é um dos principais problemas que o Brasil foi convidado a administrar, combater e resolver. Aí deixei a continuidade lá, quem quiser ler enquanto eu vou falando aqui. Percebam, galera, utilizou aí esse formato, né, de declaração inicial. Ele usa ali uma afirmação como forma de situar o leitor. É só para isso. Temos aí o outro formato, que é de definição. O de definição é muito simples. Ele vai literalmente definir o que você quer como base, né? Porque, querendo ou não, o tópico frasal é aquele trecho do texto, da sua introdução, em que você vai me preparar, o assunto que você vai me preparar. Então, vamos lá para um exemplo que eu anotei. Discriminar significa diferenciar, distinguir, separar. A forma mais comum, embora incompreensível, de discriminação é a racial, que defende uma infundada superioridade dos brancos sobre os negros. Então, tá aí, definir o que significa discriminação. Você pode usar esse formato de tópico frasal. Tem o de contraste, que é realmente uma oposição. Nele você opõe, você vai contrastar informações, fatos, argumentos e também você pode comparar. Então vamos lá. Esse é o texto, tá? Introdução. De um lado, professores mal pagos desestimulados, esquecidos pelo governo. De outro, gastos excessivos com computadores, antenas parabólicas, aparelhos de vídeo.
E este é o paradoxo que vive hoje a educação no Brasil. Percebam que ele fez um contraste, um formato de contraste. Isso aqui são redações, introduções que eu peguei, que tiraram nota 1000, tá, galera? Então, não foi aleatório, não. Temos a alusão histórica. Esse, para mim, é o meu preferido, até porque na competência 2 pede para que você tenha um repertório cultural amplo, vasto, e que você insira dados relevantes de outras disciplinas, interdisciplinar, enfim. E aí o exemplo é: o período colonial do Brasil, ao longo dos séculos XVI e XIX, foi marcado pela tentativa de converter os índios ao catolicismo, em função do pensamento português de soberania. Embora date de séculos atrás, a intolerância religiosa no país, em pleno século XXI, sugere as mesmas conotações de sua origem. E aí continua o texto, né? Percebam, ele utilizou ali como tópico frasal uma alusão histórica. Arrasou, perfeito, maravilhoso. E temos o formato de citação. E aí temos a citação direta e a citação indireta. Qualquer um dos dois você pode utilizar. Vamos lá. A indireta seria: de acordo com Albert Camus, escritor argelino do século XX, se houver falhas na conciliação entre a justiça e liberdade, haverá intempéries de amplo espectro. A direta seria: é mais fácil quebrar um átomo que um preconceito, afirmou Einstein. Percebam, galera, a citação direta, ela fala exatamente como o filósofo, como o pensador escreveu à época, ou como ele realmente pensava. A parte na íntegra mesmo. Entende? Então, tá aí. Tem vários outros tipos, gente, de tópico frasal. Só que esses eu acho muito mais relevantes e que vocês já podem praticar a partir de agora. Tranquilos? E aí você me pergunta: Bruna, o que você qual a dica que você me dá, ou quais as dicas você me dá para uma elaboração de tópico frasal bacana, assim? Vamos lá? Bom, primeiro eu sugiro que você declare a ideia principal com clareza, tá bom? Essa é a primeira fase do seu parágrafo, então você tem que ser direto, objetivo ali. No máximo, é um período só, você vai escrever um período apenas, e que tem que dar conta do recado. E a outra dica que eu dou é manter esse tópico frasal sempre equilibrado entre as ideias específicas que você vai utilizar ali, né, entre os argumentos. E claro, o seu tópico frasal ele é responsável por prender a atenção do corretor, tá? Então vamos lá, ele tem que ser curto e agradável, tá bom? O tópico frasal tem que ser curto e agradável. Você tem que escrever um esboço antes. Evite se apresentar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente, não se apresente, não existe isso. Eu estudei isso. Não fala isso. Não precisa listar informações. Você tem que ser claro, objetivo. Não mencione o assunto que não pretende discutir mais a fundo, tá? Então você quer falar sobre a guerra de Farroupilha, alguma coisa nesse sentido. Se você não domina o assunto, nem cita, pelo amor de Deus. Então, galera, nada de numerar, tá? Outra dica minha. Por exemplo, primeiramente eu abordei sobre isso. Meu segundo ponto de vista é: não use primeira pessoa, gente, na redação dissertativa argumentativa. Por quê? Porque ela se torna mais pessoal e o texto ele deve ser impessoal, objetivo e claro. Gente, agora vamos para a tese. A tese, eu vou dar um macete para vocês não errarem em relação à tese. Ou seja, a gente já tem um período, vamos para o segundo período da sua introdução, tá? Então, como é que seria a tese? A tese, ela é a sua opinião, tá? É a partir da tese que todo o seu texto começa. Então, ela é o núcleo da sua redação. Então, para você fazer uma boa tese, é importante que você pergunte ao título ali do texto motivador. Por exemplo, em 2015, o tema foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Como é que você vai escrever uma tese? Você já fez o tópico frasal, certo? Aí você vai para a tese. A sua tese, ela pode ser assim, você faz a seguinte pergunta: por que a violência contra a mulher ainda
é persistente. Perceba que eu deixei aí com outra cor, porque se a pergunta, se o tema é a persistência, esse ainda também dá uma ideia de continuidade, assim como a persistência. Então, para que você ache a sua tese, é importante, imprescindível, que você faça pergunta ao tema, ok? Então, acompanhe comigo aí o texto, beleza? No que tange à questão religiosa no país, em contraposição à laicização do Estado, vigora a intolerância no Brasil, a qual é resultado da consonância de um governo inobservante à Constituição Federal e uma nação alienada ao extremo. Conseguiram perceber que a pessoa tem total domínio da língua padrão, coerência, coesão, um posicionamento firme diante do tema, sem problemas estruturais, porque a opinião do autor é clara e objetiva. Então, é isso que vocês têm que levar em mente. Tendo a tese, pergunte ao tema, responda como se fosse para você, mas não em primeira pessoa. E você já tem aí a metade da sua introdução pronta. Então, nós vimos tópico frasal e tese, todos inseridos aí na sua introdução. E aí, galera, gostaram? Então, vamos para os argumentos para finalizar esse primeiro vídeo, né, que é da parte estrutural da redação do Enem. Vamos lá. Os argumentos, eles fazem parte da estrutura da sua introdução, né? Você vai lançar aqueles argumentos brevemente, nada de aprofundar no assunto, senão não teria sentido, gente, né? Então, você tem que ser objetivo ali, bem breve para isso. A função, então, dos argumentos nada mais é que comprovar e sustentar a sua tese. Nesse momento em que você vai citar quais serão os seus argumentos, o que você vai defender ao longo do seu texto, do desenvolvimento ali. Então, por exemplo, você tem que ser objetivo, porque se você falar tudo, então qual sentido tem do corretor continuar lendo a sua redação? Concorda? Então, percebam, a gente utilizou tópico frasal e tese, temos 2 períodos. Se você utilizar 2 argumentos, então a gente tem o quê? 4 períodos na sua introdução. Então, você pode escrever de 6 a 8, 9 linhas ali no máximo, tá? Sua introdução. Tranquilo? Agora, vamos lá. Eu escrevi, gente, aí e marquei, né? Colorido para vocês entenderem. Olha só. O primeiro período tá ali. De acordo com Albert Camus, escritor argelino do século XX, se houver falhas na conciliação entre justiça e liberdade, haverá intempéries de amplo espectro. Isso aí foi até que eu falei anteriormente, foi um exemplo anterior, né? Nesse sentido, a intolerância religiosa no Brasil fere não somente os preceitos éticos e morais, mas também constitucionais. Dessa forma, observa-se que a liberdade de crença nacional reflete um cenário desafiador, seja pelo reflexo histórico ou pelo descumprimento das cláusulas pétreas. Quem puder observar aí ou pesquisar o que são as cláusulas pétreas, são as cláusulas na Constituição Federal que não podem ser abolidas, né? Pode até modificar ali, mas elas não podem ser abolidas, como o voto direto, secreto, universal e periódico, o artigo 5º da Constituição, né? Então, quem puder ver aí, fique à vontade. Ele está exatamente no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então, percebam, o que está na cor laranja diz respeito ao tópico frasal. O que está em azul diz respeito à tese, à opinião, né, do candidato. Já o que está em rosa, né, na marcação rosa ali, diz respeito a quê? Aos argumentos. Então, não me venham aparecer aí com uma introdução de 3 linhas. Pelo amor de Deus, gente, não me passa essa vergonha. Então, é isso. Fica a dica aí para a introdução. Os próximos vídeos diz respeito ao desenvolvimento e outros macetes incríveis que vocês vão amar. Eita, galera, espero que vocês tenham gostado, porque foi gravado com muito amor, com muito carinho, muita dedicação. Eu mesmo quem edito, então pense na dificuldade que é editar este trem, gente. É difícil. Mas é isso, então curta, compartilha, porque eu mereço, tá?
E já segue e ativa o sininho pra vocês receberem sempre as notificações aí dos meus novos vídeos. Tem muito vídeo aí, eu gravei muito vídeo mesmo pra vocês em relação à redação do Enem, tá bom? Um grande abraço.